Olá, seja muito bem-vindo ao Semana do Legislativo. Aqui você confere tudo o que foi destaque nos últimos dias na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Acompanhe agora o resumo das duas sessões ordinárias desta semana. Os dois projetos na pauta da sessão ordinária da última terça-feira não foram votados. Sem parecer da Comissão de Justiça, as matérias não puderam ser deliberadas. São o projeto de lei do Executivo Municipal, que autoriza a Prefeitura a abrir crédito suplementar para atender à necessidade de transferir e transpor recursos orçamentários entre as naturezas de despesas, programas, projetos e atividades constantes no orçamento do corrente exercício. E o projeto de lei da vereadora Viviane Alexandre sobre os serviços comerciais de banho e tosa em animais domésticos de pequeno porte. Na mesma sessão, os vereadores aprovaram requerimento dos membros da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, Bertin Scandiuzzi e Dr. Jorge Parada, que convoca o superintendente do Hospital Santa Lídia, Ariclenes Garcia da Silva. Eles querem questionar os atrasos no salário dos médicos. Isso porque um grupo de 16 médicos pediu demissão, prejudicando o atendimento em ortopedia. O secretário municipal da administração, Marco Antônio dos Santos, compareceu à sessão ordinária, antecipando-se à convocação solicitada pelo vereador Ricardo Silva. Marco Antônio explicou sobre uma licitação para a compra de pães e panetones, que foi cancelada após a divulgação de possíveis irregularidades. Ele esclareceu que o processo estava correto e que a compra atenderia a demanda nas secretarias municipais da Assistência Social e Educação. O impasse impediu a continuidade da sessão. Vários vereadores, entre eles Gláucia Berenice, Maurício Gasparini e Bertin Scandiuzzi, queriam fazer perguntas sobre outros temas, mas regimentalmente o secretário deveria responder apenas às perguntas sobre a licitação dos pães, objeto do requerimento. Invocando o regimento interno, os vereadores Beto Canguçu e Cícero Gomes da Silva propuseram a finalização da sessão e a apresentação de projeto de resolução, convocando o secretário da administração em nova data. A sessão ordinária da Câmara da última quinta-feira deliberou pauta com 9 matérias. Na votação da primeira matéria, o projeto de lei do presidente Walter Gomes, a Câmara de Vereadores acolheu o parecer contrário da Comissão de Justiça, prejudicando o seu andamento. O projeto criava normas para o controle do desperdício de água na cidade. O projeto de lei do vereador Paulo Modas não tinha parecer da Comissão de Justiça e não foi votado. A proposta é que sejam oferecidas cadeiras adaptadas em escolas da cidade. Em seguida, foi aprovado o projeto de lei do vereador Maurílio Romano, que obriga estabelecimentos comerciais e prédios voltados especialmente ao atendimento de famílias, como também shoppings, restaurantes e eventos, a instalar ou adaptar equipamento sanitário adequado ao uso infantil. 2 projetos foram retirados da pauta por seus autores. O projeto de lei do vereador Rodrigo Simões, que proíbe a guarda de veículos em vias públicas, e o projeto de lei do vereador Bertin Scandiuzzi sobre a necessidade de vistoria em todos os veículos apreendidos e recolhidos ao pátio da Transerp. A Câmara também acolheu o parecer contrário da Comissão de Justiça ao projeto de lei do vereador Maurício Gasparini sobre a implantação da Patrulha do Silêncio no município. Outros 3 projetos foram aprovados. São dos vereadores Walter Gomes, Maurílio Romano e Capela Novas. Todos denominam logradouro público ou próprio municipal. Na terça-feira, a equipe de reportagem da TV Câmara acompanhou o vereador Bertin Scandiuzzi ao Hospital Santa Lídia. Ele conversou com o superintendente Ariclenes Garcia sobre a ortopedia da unidade, que está com alguns problemas. Veja agora como foi a visita na reportagem de Luciano Neto. O presidente da Comissão Permanente de Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência Social da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, vereador Bertin Scandiuzzi, foi ao Hospital Santa Lídia acompanhar de perto todos os fatos sobre a paralisação da ortopedia daquele hospital. Chegando ao hospital, foi abordado por um munícipe que fez uma reclamação. Minha sogra está com problema de saúde, ela tem 78 anos, nós já estivemos ontem aqui, passou pela mão do médico Dr. Guilherme Ferro, ela foi medicada, nós chegamos ontem às 19, saímos às 22h30, porque só tem um médico atendendo, voltamos e é o mesmo médico que continua atendendo. Como que um médico que cuida da saúde pública, que cuida de saúde, consegue trabalhar sem descanso?
É isso que eu queria saber. Um único médico para atender. Convênio, vários convênios e mais o pessoal da saúde de Ribeirão Preto, que é um hospital público. Ontem nós viemos, ele está aqui. E ele continua trabalhando e pelo que ele falou verbalmente, a gente não pode provar isso, ele falou que está trabalhando desde sexta-feira direto. Agora a gente não sabe, porque isso foi não sei se foi uma forma de se expressar. Ele está sozinho, ele está, coitado, trabalhando até fazendo o que pode. Mas sem descanso, não tem condição de uma pessoa trabalhar sem se descansar. Principalmente quem tem que fazer diagnóstico de saúde. Isso é um absurdo. O vereador Bertinho Scandiuzzi falou sobre a sua indignação com o que estava ocorrendo sobre atendimento no Hospital Santa Lídia. É um absurdo, por isso nós estamos aqui para saber o que é que está acontecendo. Um hospital público que foi adquirido com benefício, né, devolução da Câmara Municipal, esforço da Câmara Municipal para adquirir esse serviço de atendimento à população. E nós agora não sabemos quem que está com a razão. Ou o diretor clínico que fala que é um remanejamento, uma readequação no quadro de médicos, e a prefeita manda uma nota de que o contrato está sendo cumprido pela prefeitura. Se a direção do hospital não está cumprindo, então não é culpa da Secretaria da Saúde. Nós queremos saber quem está com a verdade. Se essa verdade for por parte da prefeita, nós vamos ter que pedir então a demissão desse diretor do hospital do Santa Lídia, porque se ele não está cumprindo com aquele contrato com a prefeitura, então para que manter um diretor nessa situação? O vereador Bertinho Scandiuzzi foi atendido pelo senhor Ariclenes Garcia da Silva, superintendente da Fundação Santa Lídia, que explicou à TV Câmara o motivo do rompimento com os ortopedistas. Nós tínhamos uma equipe, né, de ortopedista que já de algum tempo atendia aqui no Hospital Santa Lídia, e aí eles formalizaram o desinteresse na continuidade desse serviço. Então eles assistiram e deram assistência para nós até o dia 31 de outubro e a partir daí nós tomamos a iniciativa de reestruturar uma nova equipe. Então nós estamos em negociação com uma nova equipe para dar continuidade no atendimento de ortopedia aqui no Santa Lídia. Você, telespectador da TV Câmara, vai acompanhar o diálogo entre o vereador Bertinho Scandiuzzi e o superintendente da Fundação Santa Lídia, senhor Ariclenes Garcia da Silva, que se comprometeu em prestar esclarecimentos às 19 horas, nesta terça-feira, na Câmara Municipal, aos vereadores e também à população de Ribeirão Preto. A partir das 19 horas nós podemos contar com a sua presença lá na Câmara, o senhor justificando, explicando essa sua explicação que está dando a nós aqui, lá na Câmara Municipal. Como sempre, estou à disposição dos vereadores, de toda a Câmara e da população para dar esses esclarecimentos. E já que falamos de saúde, vamos exibir agora um trecho da entrevista com o vereador Dr. Jorge Parada no programa Transparência, onde o parlamentar abordou outro problema relacionado ao tema: a terceirização dos serviços no setor. Não é bom, não é desejável fazer terceirização na área da saúde. Você tem que procurar, à medida do possível, trabalhar com recursos próprios, recursos humanos próprios. Qualificar esses recursos, tá? Remunerar bem o profissional para que ele possa trabalhar com satisfação e empenho. Lógico. Hoje, o atendimento está sendo entregue a empresas terceirizadas, SAs, cooperativas, que elas funcionam como se fosse um gato. Você tem que ter mais valia na venda e compra do produto. Hoje a saúde é um produto. Então você pega, por exemplo, uma empresa dessa, ela tem que vender o produto mais barato do que a prefeitura gasta para pagar um profissional próprio. Ela tem que ter o lucro e repassar um valor menor para o médico que atende. E o médico que atende, geralmente é um médico que, para trabalhar barato, é um médico inexperiente, está em começo de carreira. E se está em começo de carreira, o que acontece? O atendimento dele não é qualificado para determinado tipo de assistência médica. Principalmente urgência e emergência. Urgência e emergência. Eu tenho falado, continuo falando. Isso, estou aqui repetindo o que o senhor falou. E repetindo o que eu falei com experiência própria, para você atender urgência e emergência, você tem que ter uma atualização
acima do que para fazer um atendimento banal de ambulatório. Tá? Lógico. Tratar uma gripe, tratar um resfriado, urgência e emergência coloca em risco a vida das pessoas. E isso nós estamos vendo que não está acontecendo na rede pública. E aí nós temos 4 unidades distritais. Tá? A maior parte delas entregou o atendimento de urgência e emergência ou para essas empresas ou para as universidades. Para as universidades, menos mal, porque elas têm os alunos e têm profissionais responsáveis para acompanhar. Mas nós estamos percebendo também de que esse acompanhamento, às vezes, também é falho. É de longe. É de longe. Então, de longe, né? É problemático, né? Bom, e também aqui, não defendendo, mas falando do que o profissional que está começando, ele precisa realmente começar a exercer. Mas é colocar também muita responsabilidade em cima aí de um jovem médico, né? Que se vê, às vezes, diante de uma situação que, por não ter aquela bagagem, ele pode errar mais do que um já experiente que erra também. Nós temos que entender que todos erram. Só que quando o médico erra, é uma vida, né? Então, mas eu acho interessante, Sérgio, quando você coloca uma pessoa para atender alguém, você quando contrata um piloto, uma empresa de avião... Pois é, não dá para colocar... O dono não vai falar assim, vamos pôr. Não dá para treinar no ar pilotando um avião. Você não pode treinar pilotando a vida de pessoas. O Fórum Permanente de Discussão do Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência realizou encontro na Câmara no último dia 30. O debate se deu em torno de políticas públicas para a cidade. Acompanhe. O encontro foi promovido pela Comissão Permanente da Câmara de Direitos da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso, vítimas de violência ou em situação de risco. A comissão é presidida pela vereadora Gláucia Berenice e tem como participantes a vereadora Viviane Alexandre e o vereador Rodrigo Simões. Participaram das discussões entidades como OAB, Conselho Municipal da Mulher, HC, ONGs e cidadãos. A vereadora Gláucia Berenice destacou a falta de políticas específicas no orçamento municipal para 2015, em análise no Legislativo, e defendeu a elaboração de emendas ao orçamento, entre elas a construção do Centro de Referência para Mulheres Vítimas de Violência. Entendendo que Ribeirão é uma cidade polo, um município polo, escolhido regionalmente para desenvolver ações e, por conta disso, tem o compromisso de cada vez mais envolver atividades e ações, programas e serviços que visam o enfrentamento e também o atendimento às mulheres vítimas de violência. Estamos aqui fazendo essa audiência pública para levantar questões, para levantar ações importantes, necessárias e fundamentais com relação à política pública voltada à mulher do município de Ribeirão Preto. Enfim, é preciso que no orçamento anual tem uma verba especificamente destinada para as ações de implementação dessas políticas públicas, desses serviços, dessas ações. Você já ouviu falar do Vale Cultura? O secretário da Cultura de Ribeirão Preto, Alessandro Maraca, participou de um evento para estimular as empresas da cidade a aderirem ao novo auxílio. O encontro contou também com a participação do vereador André Luiz da Silva. Saiba agora como funciona esse benefício. O Vale Cultura, que é um importante mecanismo para que a gente possa fomentar a cultura no país, através de um auxílio que todo trabalhador pode receber, no valor de R$50 por mês. Esse auxílio é cumulativo e ele pode usar em teatro, cinema, para comprar livros, discos, entre outras coisas. O Vale Cultura ele foi criado pelo Ministério da Cultura, a lei ela já é uma lei válida, o que precisa é das empresas entenderem e começarem a participar, a aderir a essa programação. Nós precisamos fomentar ainda mais junto ao empresariado a adesão ao convênio. Para a classe trabalhadora é fantástico a possibilidade de você ter um implemento de R$50 no seu orçamento dedicado à cultura. Então nós temos participado desde o começo, desde 2012, quando a lei foi editada, quando a ministra veio a Ribeirão, e agora acompanhando esse representante do Ministério, esperamos ecoar em toda a cidade. Você, empresário, está acompanhando a TV Câmara, faça a sua adesão, participe também, é muito importante. Por que é importante conhecer o projeto? Porque ele só tem benefícios. Primeiro que é um incentivo a mais para o funcionário,
que vai melhorar conhecendo cultura. As pessoas precisam ter mais acesso à cultura. Isso é uma forma de acesso e democratização da cultura. O segundo item importante é que o empresário ele tem uma série de abatimentos fiscais por conta disso, aderindo a isso. E o terceiro é que o trabalhador ele recebe esse vale no valor de R$50 e tem apenas R$5 descontado. O restante é uma parte que cabe ao empresário e uma parte que ele vai ter de benefícios fiscais para poder contribuir. Então você que é empresário, procure saber, tem a sua empresa 2, 3, 5, 50, 200, 300 funcionários, procure saber um pouco mais sobre o Vale Cultura, pode nos procurar na Secretaria da Cultura porque é muito interessante. E atenção agora, começa neste final de semana em todo o país a campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo. Em Ribeirão Preto, a população poderá levar as crianças para vacinar das 8 da manhã às 17 horas, em 34 salas de vacina distribuídas em diversos bairros. A campanha será aberta oficialmente neste sábado, mas prosseguirá até o dia 28 de novembro. A vacina contra a poliomielite é destinada a crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. E é obrigatória a apresentação da carteira de vacina para as crianças entre 6 meses e 1 ano, pois será avaliada a necessidade de receber a vacina oral ou a injetável. Na oportunidade, haverá também a atualização da carteira de vacina das crianças. Então, não deixe de levar o seu filho. E vamos agora ao Momento Câmara. Momento Câmara. Juntos construindo o futuro da nossa cidade. Eu sou o Luciano Neto, estou ao lado do vereador André Luiz, que vai falar sobre a sua lei de instalação de banheiros para pessoas portadoras de necessidades especiais em eventos da nossa cidade. Mais uma vez eu estou com vocês, agradeço a pergunta, Luciano. É uma lei que nós fizemos preocupando com as pessoas com deficiência. Você, às vezes, não parou para pensar as dificuldades que a pessoa com deficiência sofre. Imagine ir ao banheiro. Imagine você agora num culto, num grande evento, numa partida de futebol, num show musical, e você tem aquela necessidade de se deslocar ao banheiro. Não é fácil, né? Principalmente nos eventos que tem banheiro químico. Pois bem, existe um modelo de banheiro químico que ele é adaptado para as pessoas com deficiência. Então a nossa lei garante isso e nós já fiscalizamos alguns eventos para ver se as pessoas estão cumprindo. Garante que a pessoa, que o cadeirante, que a pessoa que tem dificuldade de ambular, dificuldade de andar, que utiliza de muletas ou de outros andadores, equipamentos em geral, possam utilizar um banheiro adaptado, um banheiro maior, um banheiro que atenda às suas condições. Para quem não tem o problema, parece que é um detalhezinho pequeno, mas para quem tem deficiência, para quem tem necessidade, para quem vive, é um grande problema. E nós estamos garantindo cidadania, estamos garantindo direito, estamos garantindo dignidade através desse projeto que virou lei e já se tornou uma realidade na cidade de Ribeirão Preto e espero que seja seguido em outras cidades. Você com deficiência, se eventualmente estiver em algum evento, não tem essa estrutura disponibilizada, denuncie. Denuncie para a fiscalização, denuncie para a polícia, faça valer o seu direito e nós estamos aqui na Câmara para dar retaguarda para todos vocês. Muito obrigado, até a próxima. Momento Câmara. Juntos construindo o futuro da nossa cidade. A Câmara de Vereadores entregou no último dia 30 o título de cidadão ribeirão-pretano ao juiz Guaci Sibili Leite. A honraria aconteceu em sessão solene e contou com a participação de importantes autoridades do judiciário e do executivo local. Acompanhe. A autoria do projeto foi de Darcy Vera, no período em que exercia a vereança, e o título foi entregue pelo vereador Maurílio Romano. Natural de São Paulo e residente em Ribeirão Preto desde 1999, Dr. Guaci sempre se destacou por sua preocupação com as crianças e jovens e mobiliza lideranças da cidade para implementar projetos que visem um futuro mais digno para essas pessoas. Além de investir em programas educativos e preventivos, sempre desenvolveu ações junto a familiares e jovens em conflito com a lei. É o idealizador do NAI-RP, Núcleo de Atendimento Integrado de Ribeirão Preto.
do programa Jovens Construindo a Cidadania e atualmente está à frente do Centro Judiciário de Soluções e Conflitos, o Sejusc, e da Terceira Vara Criminal. O título de cidadania veio em reconhecimento por sua dedicação e por seu trabalho coerente na construção de uma sociedade mais justa. Parabéns, senhor. Que Jesus abençoe o senhor e a família do senhor. Muito obrigado. Acontece nos próximos dias a tão esperada viagem dos alunos do projeto Escola do Futuro. Esses jovens, matriculados em escolas públicas, foram selecionados após a leitura de um livro e a elaboração de trabalhos artísticos. O projeto é uma realização do vereador Cícero Gomes, que dedica grande parte de suas atividades parlamentares à educação. Ele explica que a viagem como prêmio nos concursos é uma oportunidade valiosa para os alunos conhecerem outras culturas e outros povos. Na verdade é um projeto antigo meu, chama Escola do Futuro, que nós realizamos trabalho nas escolas, trabalhos culturais, e os vencedores a gente arruma uma viagem. Nesse ano eles vão para o Chile, vão ficar 5 dias em Santiago, vão visitar Vinha del Mar, onde tem uma casa do Pablo Neruda, visitaram um museu também na Isla Negra e em Santiago do Chile. É uma viagem extremamente importante porque o aluno passa a saber que ele não tem só o seu mundinho, só o seu bairro onde você mora, só a sua escola. Passa a ter uma outra cultura diferente, passa a ver com outros olhos o mundo em que ele vive. Nós fazemos só com aluno da rede pública, ou a rede municipal ou a rede estadual. São alunos que não têm o mesmo privilégio que tem os da rede particular que os pais podem pagar. São alunos que jamais poderiam viajar. Será realizada em Ribeirão Preto a 2ª Conferência Regional dos Direitos da Pessoa Idosa. E você é o nosso convidado. O evento acontece dia 12 de novembro, das 13 às 18 horas, na Câmara Municipal. As inscrições podem ser realizadas até dia 10 de novembro pelo telefone 3961-2024 ou pelo e-mail cmi@semas.pmrp.com.br. Se houver vagas remanescentes, haverá inscrições no local. O tema central do evento é protagonismo e empoderamento da pessoa idosa por um Brasil, por todas as idades, com a apresentação de palestra da especialista em gerontologia, doutora Marília Berzins. Na ocasião, também haverá discussão sobre os direitos e as necessidades do idoso na sociedade. Durante a conferência, haverá votação para a seleção dos delegados que representarão a região de Ribeirão Preto na 13ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, que acontecerá em 2015. Na tarde de quarta-feira, o diretor da TV Câmara, Sérgio Figueiredo, recebeu jornalistas no estúdio para a gravação do programa Transparência. Entre os assuntos do bate-papo, eles comentaram sobre a repercussão histórica que as eleições deste ano tiveram nas redes sociais. Vamos assistir a um trecho. Como você viu as redes sociais, os próprios jornalistas usando as redes sociais de uma forma muito duvidável, né? A questão é a seguinte, a gente nunca teve tanta participação assim, né, em uma eleição, em uma campanha, né, quanto em outros anos, né? O Facebook, o Twitter não estava tão evoluído, vamos dizer assim, né? Não tinha tanta participação. E talvez vindo aí nesse gancho da Copa do Mundo, né, que o pessoal participou muito também ativamente nas redes sociais durante a Copa do Mundo, veio num embalo aí a campanha eleitoral. Eu acho que o grande problema das redes sociais foi que ficou exatamente talvez esse ranço da Copa do Mundo.
Então, com o mesmo embate que se criticava os jogos e a postura dos times de futebol, foi assim que foi discutido nas redes sociais, né? Era quase um Corinthians e São Paulo, um Flamengo e Fluminense. Só faltou marcar lugar pra briga, né? A gente via, exatamente, né? Só faltou isso. Teve uns caras que marcaram, sem dúvida, marcaram briga. Então, assim, era um defendendo um lado e o outro defendendo o outro, mas defendendo no sentido de torcida mesmo. Olha, eu torço para esse ganhar, eu torço para aquele ganhar. Então, e muita gente sem muito conteúdo para discutir. Essa que é a grande questão, né? Então, eu não vejo o menor problema. Eu acho que, inclusive, é muito positivo a participação, né? A gente sempre diz isso aí em outros programas, a gente conversou isso. As pessoas precisam participar mais da vida política. Aliás, os próprios políticos dizem isso, né? Então, assim, vocês precisam discutir, vocês precisam debater política e tal. Só que tem que ter uma bagagem, tem que ter um critério para isso, ou tem que ter uma verdade, né? Eu tenho amigos que torciam por um lado, vamos falar assim, né? Torcendo mesmo, né? Torciam por um lado, outros torciam para o outro, mas eles tinham a hombridade ou, né, o respeito de entender as posturas, né, e discutir não partido, não bandeira, né, mas sim discutir política. E após a gravação do programa, uma surpresa muito agradável tomou conta do estúdio. São as crianças do projeto Câmara na Escola, que traz alunos das escolas da cidade para conhecer a história do Legislativo e fazer visitas aos gabinetes dos vereadores e ao estúdio da TV Câmara. É sempre um prazer receber crianças e jovens nas dependências dessa Casa de Leis, e a TV Câmara estará sempre de portas abertas para quando elas vierem. Você, coordenador ou diretor de escola, que tem interesse em trazer seus alunos à Câmara, o telefone para agendamento é o 3607-4160. E mais uma vez nós vamos ao Momento Câmara. Momento Câmara. Juntos construindo o futuro da nossa cidade. Sou Luciano Neto, estou ao lado do vereador Marcos Papa, que vai falar sobre a destinação de áreas públicas em nossa cidade. Luciano, é um problema que notadamente os moradores do Parque Ribeirão Preto, do Jardim Marquese, do Branca Salles estão nos pedindo socorro, na verdade estão nos gritando socorro. São áreas institucionais, áreas verdes, áreas de alguns particulares que também merecem respeito e atenção do poder público, proteção, porque também são contribuintes, mas que vem um desleixo por parte das autoridades municipais principalmente. A população não tem como se defender, porque são invasões que resultam em dano ao patrimônio, ou particular ou público. Naquilo que é patrimônio público, esperava-se uma ação muito mais vigorosa da prefeitura para conter isso, porque depois que as famílias se instalam, o processo de desocupação é muito doloroso, muito traumático, às vezes violento, porque tem criança. Isso não pode acontecer. A prefeitura deveria ser mais enérgica agora, no momento que o problema acontece. Porque depois das famílias estabelecidas, é onde nós assistimos cenas deploráveis. Esse gabinete, o vereador Marcos Papa, tem denunciado, oficiado as autoridades para que tomem providências, para que aquela região que nós apontamos seja socorrida. Os moradores estão gritando por socorro. São as providências que nós pedimos. Momento Câmara. Juntos construindo o futuro da nossa cidade. E eu fico por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até mais.